etapas do sucesso para qualquer coisa. Para você dar a sua aula, você tem que seguir essa lógica. Se você quiser fazer uma gestão de mudança, serve também. Se você quiser fazer a gestão de uma marca, de um produto, de uma empresa, de uma escola, de um professor, de um indivíduo, também precisa usar essa lógica. As grandes empresas utilizam essas lógicas. Os grandes negócios, as grandes corporações, seja educativas ou empresariais, financeiras, utilizam essa lógica. As grandes, as referências internacionais. Então, vale também para uma coisa pequena, média ou grande. Essa lógica. O sucesso é garantido quando o aluno e as pessoas se expressam assim. Isso é muito importante. Então, se você vai dar uma aula, se você vai dar uma palestra, as pessoas precisam achar e acreditar que aquilo é importante. Então, se eu for dar uma aula, eu tenho que fazer com que os alunos se interessem pela minha aula e achando que a minha aula é importante. Ou a minha abordagem ou o meu projeto é importante. Isso é sensibilizar. Então, sensibilização significa que as pessoas, ou a pessoa, ache que aquilo que a gente está propondo é importante. Em seguida, agora, querer fazer aquilo também é importante. Então, a gente está falando de comprometimento. A pessoa querer fazer aquilo que é importante. A terceira abordagem, a terceira frase que quem precisa estar sensibilizado e comprometido eu preciso aprender isso, então é formação. No quarto, preciso fazer, faço e preciso de ajuda, isso é o fazer, é tomar as ações. E por último, alguém me ajuda enquanto eu faço as minhas ações, que é o quê? O acompanhamento. É possível eliminar alguma destas etapas em qualquer coisa, na execução de qualquer coisa? É possível? Não, não é possível. Se você quiser obter o sucesso, claro. Só que a gente, às vezes, pula ou deixa alguma etapa de lado. Qual é a primeira etapa para o sucesso dessa daí? Quem acha que é sensibilização, levanta a mão. Quem acha que é comprometimento, levanta a mão. Quem acha que é formação o mais importante, levanta a mão. Quem acha que é ação ou fazer? Quem acha que é o acompanhar? Vocês percebem que existe uma relação causa e efeito? O que eu estou falando é o seguinte para você. Alguém vai querer fazer alguma coisa que não é importante? Pode ser, mas tem que ser louco, né? Alguém vai querer fazer alguma coisa que não é importante? Alguém vai querer aprender alguma coisa que ele não quer? Alguém vai aprender alguma coisa que ele não quer e não acha importante? Alguém vai fazer alguma coisa se ele não foi formado? Alguém vai precisar de ajuda se ele não está fazendo? Não, pessoal. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas etapas é o principal papel do professor? Qual é o principal? Principal, pessoal, é um só. Principal é um só, pessoal. Qual é a principal etapa do papel do professor dessas aqui? Qual que é? Vamos levantar a mão? Não precisa. Vamos fazer o seguinte. Uma das coisas que a gente não fala isso antes para os professores, a gente não trabalha isso com as escolas, mas existe um paradigma. Isso é constatação, não é opinião. Que o papel do professor é ensinar, é formar. Está certo, não está errado. Está claro? Então, eu vou fazer o seguinte agora, a partir daqui para frente. Ariane,
Você vai colocar toda na fachada na escola uma faixa assim. Aqui só entra aluno sensibilizado e comprometido, porque isso aqui a gente ensina. Se não tiver sensibilizado e comprometido, aqui não é para entrar, porque aqui a gente só ensina. Então, pessoal, o principal papel do professor, do gestor, não só na escola, em qualquer lugar, em casa, com seu filho, com a sua família, é sensibilização. Depois comprometer. Depois ensinar. Depois acompanhar. Agora, olha o modelo ideal. A gente sensibilizou 100%, comprometeu 100% e formou 100%. Só que, quando a gente ensina, o aluno ou a gente, quando a gente aprende 100% do que foi nos ensinado? Não. Então, sempre tem um gap ali, sempre tem uma defasagem ali de 30%, certo? O que foi ensinado, a gente absorveu 70%, que é bom pra caramba, e depois, no acompanhamento, fazendo junto, etc., aumentei de 70% para 90%, sobrou 10% ali de gap. Então, o que a gente tem que fazer com esses 10%? A gente precisa revisitar a formação, precisa fazer junto e acompanhar. E aí, o que acontece? Quando esse fenômeno acontece, e eu já vi muitas escolas fazendo isso, eu constatei muitas escolas fazendo isso, você continua mantendo os alunos, principalmente professores, comprometidos e sensibilizados. Achando que é importante e querendo fazer tudo. Agora, se eu não tiro esse gap aqui, e ele não aumenta a eficácia, o que acontece com o comprometimento e sensibilização? Certo? Vai caindo, vai acabando. Então, o que a gente tem que fazer? É isso. É uma fórmula, pessoal. Cuidado para não trocar as bolas. As ações para sensibilizar são umas, para comprometer são outras, para formar são outras. As ações são diferentes. Se a pessoa já está sensibilizada e comprometida, ela quer fazer, o que é para fazer? Formar. Não dá para formar se a pessoa não estiver sensibilizada e comprometida. Isso é o que mais acontece. Não é opinião, hein? É constatação. Nas escolas. Eu ensino o menino, eu chamo ele, dou material, dou lição de casa, eu faço isso. E o desgraçado não está nem aí. É um desgraçado esse menino. Dá vontade de matar o cara. Eu fico a noite inteira preparando as coisas para ele, faço e dou material, faço isso. E ele não está nem aí. Chama o pai dele, chama a mãe dele, dá um cacete nele, deixa de castigo, não vai para a balada. E ele não está aí. Por quê? Porque você está fazendo isso. Você está formando e ele não está sensibilizado, ele não está comprometido. Como se compromete e como se sensibiliza? A gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho, não dá para falar tudo, tá? E é improdutivo, a gente vê muito isso na escola também. Tem escola que tem um diretor que gosta de sensibilizar todo mundo. Vocês já viram para o diretor assim? Já viram? Não olha para o lado, não dá bandeira, certo? Então, a turma quer formação, a turma da... Não, vamos ler Paulo Freire. Vamos discutir. Não, estou falando, pelo amor de Deus, se vocês forem no meu site, tem umas 4, 5 frases do Paulo Freire lá, tá? Não estou, pelo amor de Deus, não vai falar que eu falo mal do Paulo Freire, pelo amor de Deus, viu? Paulo Freire é o nosso mentor, né? Então, tem muito disso. Às vezes a pessoa, o aluno, está querendo ser formado e acompanhado e taca a sensibilização no cara. Ele já está sensibilizado. Devemos evitar os grandes equívocos, então. Após as formações, as ações serão 100% eficazes. Nunca é. Agora, quem é um bom professor aqui? Levanta a mão. Quem é o professor que os alunos aprendem 100% o que você ensina? Pessoal, as formações não são 100% eficazes. A sua aula não é 100% eficaz. É natural. As pessoas não precisam ajuda durante as ações.
Caramba, né? A gente fala em gestão de pessoas, tem pessoas D1, D2, D3, D4. D1, desenvolvimento nível 1 baixo. D4, desenvolvimento de competência alta, certo? Se uma pessoa é D1, tem que fazer junto, tem que acompanhar. Quem é D1 aqui? Quem é D4? Né? Então, eu falo sempre para vocês assim, fazer junto é fazer junto. Preparar uma aula é preparar a aula junto. O que a gente mais se vê nas escolas também, eu assisti a aula daquela professora, eu apontei tudo que ela fez de errado, a próxima espero que ela faça bem. Então vamos lá, vamos trocar. Eu ensinei tudo para aquela criança de 5 anos atravessar a rua. Falei tudo que ela faz de errado, ela vai atravessar. É a mesma coisa. O professor pode fazer se virar, agora a criança consegue? É a mesma coisa. Fazer junto, o D1 e o D2 tem que fazer junto. Não é apontar os erros. Porque apontar o erro, ela não sabe fazer. Agora, quem é D1 e D2 que ajuda aqui? Quem é D4 que ajuda o D1 e D2? Quem não faz nada na escola, levanta a mão. Não olha para o lado. As pessoas não precisam de acompanhamento, não precisa fazer junto, pessoal, isso é um equívoco. A formação precisa ser revisitada. Não precisa, né? É possível formar sem sensibilizar e comprometer. Não são as mesmas ações, né? E não existe causa e efeito entre as etapas.